Pai, que, ó Deus, a tua igreja aprenda, amadureça e cresça em meio a toda essa situação, mais e mais, para a glória do nome do Senhor, e que nós nos tornemos, ó Deus, mais e mais parecidos com Jesus, nosso Senhor. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estava sem som no YouTube, a gente está aqui detectando isso agora, então pedindo perdão aos irmãos, a gente estava sem som, mas agora já está funcionando o YouTube, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu quero ler aqui o Salmo de número 136, os irmãos já estão sinalizando que o som voltou lá no YouTube, glória a Deus. Que bom, graças a Deus. Se tiver alguma situação assim, é bom comunicar que, né, a gente está, como é live, nem sempre a gente consegue acompanhar e ver isso antes, né? Acontece na hora mesmo. Salmo 136, até o versículo 4, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor. 3 vezes o salmista nos anima, nos exorta, nos impulsiona a agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é o Deus dos deuses, porque Ele é o Senhor dos senhores, e porque Ele é o único que faz grandes maravilhas. E, sobretudo, como ele repete em todos os 4 versículos, o seu amor dura para sempre. Então, são N motivos para agradecermos a Deus por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia para conosco. E por isso, irmãos, vamos dar graças ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus, vamos celebrar. Eu quero te convidar para que possamos cantar com muita alegria ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Os nossos irmãos vão fazer o nosso período de louvor nesse momento, e eu quero te convidar também a louvar a Deus, e vamos louvar juntos, em nome de Jesus. Amém? Nessa hora, primeiramente, paz, é uma delícia estar aqui. E para começarmos, eu queria deixar uma palavra para vocês, para nós começar o culto, pelo louvor, ministrando uma canção em que o Senhor fala com você. Eu sei que talvez neste período você está passando por alguma dificuldade, enfrentando algum problema, e muitas vezes hoje a gente não pode estar na casa do Senhor para ser curado lá dentro, onde nós somos curados, mas através dessa live seja curado em nome do Senhor, seja restaurada as suas forças em nome do Senhor. E um versículo, um texto muito conhecido da palavra de Deus, e que para reforçar isso, em Isaías 43, que diz: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Vou terminar por aqui. Eu quero dizer nessa noite que você é amado do Senhor, você é escolhido do Senhor. Sinta-se amado e cuidado pelo Senhor nesta noite. Receba, Senhor, a nossa graça. Seja restaurado o destino. Cante com fé, cante com alegria no seu coração, sabendo que você é amado do Senhor.
só encontro em ti. Me diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Aleluia. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, que te sorri. Creio sim. Me diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que segura estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, que te sorri. Creio sim, eu creio sim, que te sorri. Creio sim. Sabendo disso, nós podemos ficar maravilhados com o que o Senhor ainda fará por nós. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nós. Muito mais o Senhor tem para cada um de nós. Que nesta noite você possa receber do Senhor, através do Espírito Santo aí na sua casa. Que você possa celebrar, ser maravilhado, ficar maravilhado com a presença do Senhor, com o que o Senhor irá fazer por nós. Receba agora o Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu reinas no trono do céu. A criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governará. Cante. Teu reino não passa.
Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, que é vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti. Derramo o meu amor sobre ti. Derramo o meu louvor sobre ti. Derramo o meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, Tu és Senhor, mais do que pensamos ou imaginamos. Quero um vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Estamos maravilhados com Tua presença, Senhor. Nós queremos derramar, Senhor, diante dos Teus pés, tudo que somos, tudo que temos. Nosso melhor derramamos diante de Ti, Senhor. Receba o nosso amor e a nossa adoração. Porque tudo que somos, tudo que temos, vem de Ti. E tudo entregamos a Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, o nosso amor maior. Por quem vivemos. Oh, declare nesta noite. Se entregue ao Senhor por inteiro. Se entregue nesta noite. Declare: eu me dou a Ti. Eu me dou a Ti, Jesus. Eu me dou a Ti. Diga isso, se entregue de todo o coração. Eu me dou a Ti. Eu me dou a Ti, Jesus. Eu me dou a Ti, Jesus. Eu me dou a Ti, assim como aquela mulher derramou o mais caro perfume aos pés do Senhor, entregando assim o seu melhor, o mais caro, que você possa mesmo dar tudo aquilo ao Senhor, todo o seu melhor ao Senhor nesta noite, a sua vida, que o Senhor quer isso na sua vida, os seus pensamentos, o seu corpo, tudo que você tem, toda a sua oferta, com um cheiro agradável ao Senhor, entregue nesta noite. Diga, derramo o meu louvor sobre Ti. Derramo o meu amor sobre Ti. Derramo o meu louvor sobre Ti. Derramo o meu amor. Aleluia. Ouça a voz do Senhor te chamando nesta noite. Aleluia. Mergulhe no mais profundo. Sinta a presença do Senhor aí onde você está. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que o Senhor possa nos conduzir a passos verdejantes. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Tu és bom, Tu és Deus. Reina, Senhor, sobre todo o universo.
sobre as nossas vidas. Te damos graças, Senhor, glorificamos o teu nome. Amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Glória ao Senhor. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Tua presença, somente te descansarei. Seu sol, diga que tu és meu. Tu és meu Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me
fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, Senhor, tu és poderoso, aleluias. Tens o melhor caminho para nós. Tens as melhores escolhas para nós, Senhor. Por isso glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome. Aleluia. Teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu. Declare isso na sua casa. E tu és meu. Nós começamos os louvores hoje dizendo que você é amado do Senhor. Nós vamos terminar essa parte dos louvores dizendo que eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Nós somos a noiva do Senhor, somos escolhidos e amados do Senhor. E nada pode mudar isso, a não ser você. Nem mesmo o diabo pode mudar isso. Ele pode te arrancar tudo. Ele pode assolar a tua vida, mas a tua fé ele não pode tirar. Então declare nesta noite: eu sou teu e tu és meu. Eu sou e tu és meu. Aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao santo nome de Jesus. É bom louvar o Senhor, é bom render ações de graças ao nosso Deus. É bom ouvir a voz de Deus. O Senhor está falando com a sua igreja nestes dias. Deus não ficou mudo por causa das adversidades, né? Muito pelo contrário. Aí é que Deus nos fala e nos fala dos mais diversos meios. E eu quero hoje, irmãos, meditar com os irmãos numa palavra que veio ao meu coração e que tem, assim, me feito pensar bastante e que se encontra no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 6, versículos 1 a 4. É mais ou menos o meio do livro. E há uma declaração aqui que é muito bonita, que é, de fato, muito significativa, mas que para este público original, o público dos dias do profeta Oséias, era uma declaração superficial. Foi feita como uma declaração superficial. E a gente vai meditar um pouco sobre isso, sobre, assim, o livro do profeta Oséias como um todo, e enfatizando essa declaração dos versículos 1 a 3 e a resposta do Senhor no versículo 4 e depois em sequência. Oséias 6, 1 a 4 diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Bom, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por podermos ler o livro sagrado. E, ó Deus, refletir nesta mensagem, ó Deus, naquilo que o Senhor falou com o teu povo, ó Deus, naqueles dias, e que ainda hoje reverbera em nossos corações, e que ainda hoje, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo,
o Senhor nos fala, meu Deus, e nos aplica essa palavra de acordo, ó Deus, com a nossa realidade, ó Deus, de acordo com a nossa vivência. Pai, a tua palavra que é eterna, verdadeira, ó Deus, e que é a única capaz de mudar histórias, é a única capaz de transformar o ser. É esta palavra, Senhor. E nós, ó Deus, oramos, pedindo que ela ecoe em nossos corações, em nossa mente, e que nós possamos, Senhor, a partir da tua palavra, tomar decisões, assumir posicionamentos, e, ó Deus querido, nos voltar e nos direcionar para o Senhor e para a tua vontade. Assim é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, esse texto que eu li está mais ou menos no meio do livro do profeta Oséias, que tem 14 capítulos. E Oséias, de todos os profetas que escreveram textos que hoje compõem a Escritura, é o único dos profetas que pertencia ao então conhecido Reino do Norte, ou Israel, depois da divisão do reino. E o profeta Oséias, ele profetiza sobre o futuro de Israel em relação ao seu pecado diante de Deus. Israel era uma nação muito abençoada por Deus, guardada por Deus em todos os seus períodos da história, desde a chamada de Abraão até os dias de hoje. Nós percebemos e entendemos, conseguimos enxergar o quanto a bênção e o cuidado de Deus está sobre Israel. Hoje é um belo exemplo, os nossos dias são um belo exemplo disso. Israel está cercada por nações inimigas, no entanto, é uma nação que se estabelece soberanamente e continua sobrevivendo naquele lugar e crescendo e se enriquecendo como uma nação forte, poderosa. Porque há uma promessa de Deus acerca daquela nação para o seu pai Abraão, e o nosso Deus que não mente, ele zela pela sua palavra, ele a tem cumprido. Isso não tem nada a ver com a salvação da alma, mas tem a ver com a promessa de Deus para a nação de Israel e a promessa de Deus a Abraão sobre uma nação na terra. Bom, essa nação que sempre foi guardada por Deus, que foi escolhida por Deus para ser a nação que levaria adiante o conhecimento desse Deus, rejeitou esse convite. O apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 1, ele vai dizer que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, a todos quantos receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Israel rejeitou a sua vocação de nação sacerdotal, e o Senhor os convida em Êxodo 19, versículo 5, e no Êxodo 20, eles rejeitam o convite de Deus e dizem, não fale o Senhor conosco, fale o Senhor com você, Moisés, e fale você conosco. Israel rejeitou quase tudo aquilo de espiritual que Deus propôs a eles. Embora gostassem de desfrutar das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, das maravilhas de Deus sobre a sua vida terrena. Porém, a maior parte da história de Israel, relatada na Escritura, é composta de apostasias, de religiosidade pragmática e pouca espiritualidade real. Israel é caracterizada dessa maneira em grande parte da Escritura, por isso o Senhor levantou os profetas para que pudessem reasseverar, reafirmar e ensinar a lei e também trazer os juízos de Deus sobre o seu povo quando contra a lei. Bom, Oséias é o profeta que teve o ministério mais extenso de todos eles. No mínimo, ele exerceu um ministério de 36 anos. E esse profeta, que profetiza para Israel, para o Reino do Norte, ele profetiza pouco depois, ou quase bem próximo ali, talvez até um pouco tempo junto do profeta Amós, e ele profetiza sobre o cativeiro de Israel. Israel iria ser levado cativo, escravizado pelos assírios. E é interessante que Deus levanta o profeta Oséias para dizer que ele ama Israel, que ele desposou Israel e que Israel prostituiu-se contra o Senhor, se voltando para Baal. Capítulo 2, 1, 2 e 3 é muito significativo em relação a isso. E a vida do profeta Oséias, seu casamento com Gomer também, são um retrato disso. No capítulo 2, em especial, Deus faz uma correlação constante entre Israel
E ele e a vida de Oséias com Gomer. Lá no versículo 8 ele vai falar de Judá e de Israel, que encontraram prazer no trigo, no vinho, em todas as riquezas que o Senhor lhe dava, mas não reconheciam isso como uma bênção do Senhor, reconheciam isso como algo vindo da parte de Baal, ou seja, de uma outra fonte. E agora, o Senhor chama esse povo de volta. Ele diz: gente, vocês se perderam no caminho. Vocês não entenderam o que é que eu fiz com vocês. Vocês não entenderam o efeito da minha chamada, da vocação de vocês, o fato de eu ter chamado vocês para serem meu povo, de eu ter desposado vocês como minha esposa. Essa é a chamada de Deus para Israel nesse momento. Diz: vocês se prostituíram e me abandonaram por outros deuses. Ou seja, Israel estava trocando Deus por outras coisas. Israel estava atribuindo todo o seu sucesso, todo o seu crescimento, todas as suas boas experiências aos seus esforços ou a outras fontes que não o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí, nesse momento em que chegamos ao capítulo 6, o Senhor fala com Israel, continua falando com Israel, e Israel vai falar com o Senhor, porque agora as coisas estão ficando ruins. Israel, que se aliou à Assíria e que se fez da Assíria a sua segurança, que depositou no rei da Assíria a sua esperança, agora está ameaçada pela própria Assíria. Ou seja, aquilo que nós colocamos a nossa esperança, que nós colocamos a nossa certeza ou perspectiva de sucesso, de crescimento, o que quer que seja, aquilo que nós colocamos a nossa segurança, que nós entendemos que vai nos trazer segurança, talvez seja o dinheiro, talvez seja a saúde, talvez seja a família, ou qualquer outra coisa que a gente coloque como sendo a primeira coisa na nossa vida, acima de Deus, pode se voltar contra nós. E tende a se voltar contra nós, porque, na verdade, não é capaz de nos dar essa segurança, na verdade, não é capaz de nos dar essa alegria e essa satisfação plena. Toda a confiança de Israel na Assíria agora está ameaçada, porque a própria Assíria é quem vai levar Israel para o cativeiro, para a escravidão. Irmãos, tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, ou tendemos a colocar, possamos colocar em primeiro lugar na nossa vida, vai nos escravizar, vai se tornar o nosso senhor. E o problema é que tudo aquilo que nos escraviza com tirania, nos escraviza de uma maneira ruim, porque nos gera dores. Quando o Senhor é o nosso Senhor, e nós somos seus servos ou seus escravos, escolha o que você quiser, nós o somos por liberalidade nossa, por liberdade, escolha e decisão nossa. E não há peso nisso. É um ato de amor, é um ato de entrega. Eu quero ser dele, eu quero pertencer a ele, e eu encontro prazer nisso. E essa é a diferença entre o pertencimento do Senhor e o pertencimento de outra coisa. Ser pertencido, consumido por outra coisa que não seja o Senhor, vai nos trazer sofrimento. No entanto, ser pertencido, consumido pelo Senhor, né? Aliás, nós nem seremos consumidos pelo Senhor, porque assim como o fogo que ardia na sarça, em Êxodo 3, aquele fogo ardia, mas a sarça continuava verde, e foi isso que impressionou Moisés. Como que essa sarça queima e continua verde? O fato ali não é porque a sarça estava pegando fogo, porque combustão espontânea é comum no deserto. O fato é que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Isso é lindo, irmãos, quando entendemos. Porque quando o fogo de Deus arde em nós, isso não nos consome. Quando o fogo de Deus arde em nós, o nosso vigor não acaba. Quando o fogo de Deus arde em nós, a gente permanece verde, nós não somos queimados, nós não somos consumidos. A nossa vitalidade permanece. Mas quando é outro fogo, esse fogo nos consome. Quando qualquer outra motivação que nos impulsiona, quando é qualquer outro fogo que arde em nós,
esse fogo a médio, curto, médio ou longo prazo vai nos consumir. No entanto, o fogo de Deus não consome. Israel agora se vê em aperto, porque eles estão prestes a ir para o cativeiro, estão passando um momento de dificuldade. Então ele diz, gente, venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, então Ele também vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele também vai nos restaurar. Só que o Senhor responde no versículo 4 para eles assim, o que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. O Senhor está dizendo, seu amor é superficial, a sua volta a mim é superficial. Você só se lembra de mim quando as coisas estão ruins. Você só se lembra de mim quando a crise chega. Você só se volta para mim quando não consegue resolver por si mesmo as circunstâncias. Eu tenho pensado com muitas pessoas nesses dias de afastamento social, isolamento social, escolha o termo que quiser, o fato é que nós estamos distantes uns dos outros. E eu tenho conversado com muitas pessoas, muitos líderes, tenho feito lives com muitas pessoas, lives do meio cristão, lives acadêmicas também, falando sobre assuntos, né, ligados à teologia e tal. E uma coisa que a gente tem concordado, percebido, e talvez você também que está assistindo essa live hoje está percebendo, é que esse tempo está revelando muita coisa. Muita coisa. E uma delas é que algumas pessoas estão se voltando para Deus por conta de toda a circunstância que está acontecendo. E outras estão simplesmente deixando Deus de lado. Porque a sua única motivação era, na verdade, o templo. A sua única motivação era, na verdade, o ajuntamento religioso e não o ajuntamento espiritual. Por quê? Porque uma vez que não está havendo esse ajuntamento, essa pessoa não está orando mais. E aí, como não é mais num lugar, não é mais num templo, eu não quero ouvir a palavra, eu não quero cantar, eu não vou fazer isso por outro meio. Para mim só vale se for no templo. Muitas coisas estão assim, transparecendo em meio a esse momento. E eu, então, não sou o juiz de ninguém, porque o justo juiz é o Senhor, e nenhum de nós é o juiz de ninguém. Nós não podemos fazer juízo de valor, porque juízo de valor está diretamente ligado às nossas emoções. Nós devemos fazer juízo de fato, ou seja, constatar fatos. E é interessante constatar esse fato, que há pessoas que, por conta do isolamento, simplesmente se desconectaram da sua prática de fé. Israel estava desse jeito, mas não isolada de si mesma ou dos outros, mas isolada de Deus, e a sua prática de fé se tornou superficial, uma fé superficial. Em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, em momentos de dor, em momentos de aperto, a fé superficial se revela, assim como a fé bem fundamentada também se revela. E o Senhor, que conhece os corações, sabe com que coração nós estamos dizendo vamos voltar ao Senhor. Se é com o coração cheio de superficialidade, ou se é com o coração arraigado em Deus, voltado para o Senhor. O Senhor sabe. E o Senhor fala para Efraim, para Judá, olha, vocês, o amor de vocês é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei. Por meio dos meus profetas, eu os matei com palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Israel achava que o simples fato de eles voltarem para o templo, oferecerem seus sacrifícios e tal, iria mudar a sua realidade, iria tirá-los daquele aperto. O Senhor diz, não é isso que eu quero misericórdia. Eu quero um coração que conhece a sua própria miséria e busca em mim a graça. Eu quero um coração que se importa também com a dor do outro, com a miséria do outro. Eu quero isso. É esse tipo de coisa que eu estou buscando. O Senhor quer misericórdia. Corações misericordiosos. Corações que entendem a necessidade do outro, a ausência do outro, e que se voltam para o outro. Porque o outro é um comigo,
uma vez que somos todos povo de Deus. O outro é um comigo, uma vez que somos todos imagem de Deus. E misericórdia implica em revelar a natureza de Deus em nós. E aí esses dias também mostram isso. Quanto que a gente está se importando com o outro? Quantas mensagens nós estamos mandando para outros, se preocupando com eles, outros que nós sabemos que passam por adversidades, que passam por dores, que viviam já antes disso em circunstâncias adversas, talvez enfermidades, desemprego ou qualquer outra coisa. Quantos hoje têm o nosso contato? Quantos hoje contam com a nossa misericórdia, com um coração misericordioso da nossa parte? Bom, o profeta Oséias é usado por Deus para trazer essa palavra. O Senhor fala muito de vocês por mim, é superficial, porque ele não se revela numa vida de misericórdia. O nosso amor por Deus, irmão, se revela na nossa misericórdia uns para com os outros, num coração misericordioso. É interessante que por que Judá, por que Efraim, Israel se volta para o Senhor? No capítulo 5, versículos 14, 13, 14 e 15, diz assim: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, ou seja, quando eles entenderam que a situação estava completamente desfavorável, que as coisas estavam ruins, que eles estavam vivendo um grande aperto, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Naqueles momentos ali, eles não se voltaram para o Senhor, eles se voltaram para a Síria. E aí o Senhor diz: mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar com os seus tumores. Pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então, voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. Aí começa a frase que vai emendar no capítulo 6. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Então, o Senhor está dizendo, olha, quando eles perceberam que as coisas não estavam tão boas, eles buscaram ajuda na Síria. Mas eu não retiro meu juízo. Eu não vou retirar o meu juízo. E aí, quando eles virem que não é em outras coisas que há socorro e amparo, então eles me buscarão na sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Olha que coisa, eles me buscarão ansiosamente. Será que é preciso um momento tão angustiante, tão terrível assim? E aí eles vão buscar e vão dizer: vinde, voltemos ao Senhor, pois ele nos pedaços nos pagará. Essa busca motivada não pelo desejo de amar a Deus, mas simplesmente por causa da sua própria necessidade, simplesmente por causa dos seus próprios interesses. E o Senhor diz: por isso eu conheço vocês, eu sei que o amor de vocês é superficial, eu sei que o amor de vocês é como a neblina da noite. Mas o mesmo Deus que entende e conhece o coração desse povo não desiste deles. E continua trabalhando com eles. E eles vão para o cativeiro, Oséias vai falar disso mais adiante. E lá no capítulo 14, o Senhor vai falar, a partir do capítulo 10, mas especialmente no capítulo 14, o Senhor vai falar do seu resgate de Israel, de que ele estava pretendendo. E o propósito de Deus era trazer Israel de volta para si. E o propósito de Deus também é sempre esse conosco, irmãos. Nos levar de volta para si quando por alguma coisa, por algum motivo, ou por alguma razão, nós nos afastamos de Deus. É interessante, porque assim como o profeta Oséias, Amós, Jeremias, Daniel, Ezequiel, muitos outros homens e mulheres de Israel também amavam a Deus e também foram levados para o cativeiro. Também passaram por aquele momento de dor e de aflição. Também. Aquele povo também sofreu. O que me ensina algo precioso. Que quando o Senhor está tratando com o seu povo, ou com as nações em geral,
aqueles que lhe são fiéis, aqueles que o temem, também vão passar por essa circunstância. Daniel também passou pelo cativeiro. Ezequiel também passou. Daniel foi levado para o palácio de Nabucodonosor como escravo. Ezequiel ficou junto com os cativos lá à beira do rio Quebar. Jeremias ficou na Jerusalém destruída, chorando, ao ver os corpos dos seus amigos, parentes, jogados pelo chão, mortos. Por isso ele escreve Lamentações, um livro de tanta dor, porque é exatamente o que ele estava sentindo ao vislumbrar toda aquela cena. E eram homens fiéis, tementes a Deus. Meu irmão, minha irmã, você está aí hoje, né, vivenciando tudo isso. Nós, talvez você esteja pensando, Senhor, eu te amo, eu não entendo por que isso tudo está acontecendo. Bom, aqueles que amam o Senhor podem não entender, mas eles não murmuram, como Daniel não murmurou, como Ezequiel não murmurou, como Jeremias não murmurou. Eles podem se entristecer, podem lamentar, mas eles não murmuram, eles não se levantam contra Deus, eles não questionam Deus, porque eles entendem que em todas as coisas a mão de Deus está sobre eles. O cuidado de Deus permanece sobre eles. E vivos ou mortos, eles são de Deus. E nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Mas o final de tudo, como o final do cativeiro, tanto Assírio quanto Babilônia, levou Israel a se voltar para o Senhor, e nunca mais Israel cometeu o pecado da idolatria. Então, em todo tempo de crise, em todo tempo de angústia, mesmo aqueles que no seu coração têm uma fé superficial, Deus vai trabalhar para aprofundar isso. E a gente não entende tudo que está acontecendo. E nós não precisamos entender. A Bíblia não diz que Deus nos chamou para entendermos os seus propósitos. A Bíblia diz que Deus nos chamou para nos submetermos aos seus propósitos. Então eu quero te convidar, eu me convidei, eu quero te convidar, eu me propus, eu quero te propor, a nos voltarmos a Deus em ações de graças, em confiança, em firmeza de fé, em devoção e em entrega sincera do nosso coração, sabendo que, ainda que não seja possível entender, o nosso coração descansa na certeza de que nós somos dele, ele é nosso. Isaías 6 fala, mas não como Israel declarou, mas como nós costumeiramente gostamos de declarar. Vinde, voltemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou. Ele permitiu tudo isso, mas ele vai nos restaurar, ele vai nos fazer voltar, e nós seremos fortalecidos, renovados pelo poder do nosso Deus. Que não seja caro o preço, não se compara, é simplesmente um preço. Confie no Senhor, porque no final de tudo isso, nós estaremos mais fortes, nós estaremos mais preparados e ainda mais alegres, adorando e bendizendo ao Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor mais um pouco e vamos. Sobre a filha, restaura a filha de Sião, sarará, há um bálsamo em Gileade. Receba a cura do Senhor nesta hora. Há um remédio em Gileade. Vem sobre mim para restaurar firme para curar. Vem sobre a filha, vem sobre mim para curar. Restaurar Culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Pai, nós te adoramos, meu Senhor, porque a tua palavra nos ilumina, a tua palavra traz luz à nossa mente e fogo ao nosso coração. A tua palavra nos esclarece, a tua palavra nos aquece, a tua palavra nos renova, Senhor. E
nós, em meio às maiores adversidades, cujas quais nenhum poder nessa terra pode dar uma resposta, Senhor. Nós entendemos e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E de que, ó Deus, ainda que não seja possível, Deus, compreender, ainda que nós vemos no Senhor, que não seja possível compreender, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Senhor, em meio a toda essa pandemia, em meio a todas as adversidades, ó Deus, tem lojas fechando, tem empresas fechando, tem gente doente, tem tanta coisa ruim acontecendo. E alguns de nós estão passando por isso, Senhor. Mas nós assim ainda continuamos confiando no Senhor e na força do seu poder. Nós, Senhor, nos rendemos ao Senhor e te honramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, nosso conselheiro, seja com todos nós, com toda a igreja de Deus espalhada sobre a terra. E todos aqueles que creem recebem esta bênção. Digam amém. Amém. Sejam abençoados, meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém? Até terça, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus.